Bom, o título dessa pregação hoje é O Cálice do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 17. Né? Há 2 domingos atrás nós estivemos tratando a questão, até o versículo 16, a questão do o lugar da mulher na igreja, e agora nós queremos dar continuidade a esse texto a partir do versículo 17, em 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Então, assim, lembrando que nós estamos tratando de uma carta que ela é muito cheia de questões culturais que Paulo, né, estava dando um ensino dentro do seu contexto cultural. Né? Então, saber dividir muito bem, assim, discernir, melhor falando, o que ali dentro daquela cultura tratava de questões assim que eram absolutas, questões que realmente visavam questões, né, que são inegociáveis, e aquilo que de fato eram questões ligadas àquele contexto, àquele momento cultural, né, como a gente esteve vendo domingo passado, ok? Então hoje nós vamos tratar uma outra problemática que Paulo estava enfrentando ali na igreja, na igreja de Corinto, que era a questão da ceia. Né? Como é que era essa questão da ceia, essa celebração que eles faziam, como a gente vai ver, né? Existiam algumas particularidades nessa celebração, como é que essa celebração acontecia e qual que era a postura da igreja quando se reunia ali. Né? O que havia naquela celebração e que manifestava de alguma forma muito do caráter daquele que se reúne. Né? Muito da postura e da visão do outro quando eles se reuniam. Né? Como que eu enxergo o outro quando eu me reúno como igreja? Né? Qual que é a minha visão da igreja nesse aspecto? Né? O Lucas até domingo passado esteve falando um pouco sobre essa questão, né, de que quando chegou na igreja, né, como que ele enxergava as pessoas. Né? Então é muito importante nós entendermos essa questão do funcionamento do corpo de Cristo. Como que ele funciona? Quando eu vou para uma reunião, quando eu me reúno com os meus irmãos, o que está no meu coração? Qual é a intenção do meu coração? Especialmente aqui, Paulo vai remeter isso à questão da ceia. Né? O discernimento que nós temos que ter acerca da ceia do Senhor, porque vai ser aquele momento de celebração. Então, o que havia naqueles corações e que a gente pode trazer também para dentro da nossa realidade. Amém, queridos? Então vamos lá, a partir do versículo 17. Diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Era muito triste isso, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas elogiando a questão da igreja primitiva. Não, porque a igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse algum tipo de exemplo no aspecto de perfeição. Né? Então, se a igreja primitiva fosse perfeita, nós não teríamos as cartas, como a primeira e a segunda carta de Coríntios, por exemplo, ou mesmo a primeira Tessalonicenses, né, que eram cartas assim pastorais, cartas exortativas, né, a própria carta de Romanos mesmo, muitas vezes assim, os apóstolos tinham que chegar lá e chamar a atenção da igreja, né, ensinar a igreja como que eles tinham que se comportar como igreja, né, diante dessa questão, principalmente de se tratando de pessoas imperfeitas, lidando com pessoas imperfeitas, mas que haviam certas imperfeições que eram inadmissíveis, né? que elas acabavam minando, né? Atacando, destruindo a unidade do corpo. Então ele tinha que estar o tempo todo ali chamando a atenção em relação a isso. E uma das coisas tristes aqui, né, é que a eclésia, a assembleia, a igreja, né, aquilo que a gente chama de reunião, quando acontecia de fato o movimento chamado igreja, que é essa reunião de pessoas, aquilo ali estava fazendo mais mal do que bem. E isso é muito triste. Muito triste quando a igreja se reúne e aquela reunião, aquela comunhão, ela tem um aspecto muito mais negativo do que benéfico. Né? Quando deveria ser o contrário. Né? Deveria ser totalmente o contrário. Essas reuniões, esses encontros, é para ser uma celebração da vida, uma celebração da salvação, uma celebração da graça, uma celebração do amor de uns para com os outros, uma celebração de serviço de uns para com os outros, uma celebração de edificação de uns para com os outros. E aqui nesse caso, a igreja de Corinto, a reunião deles, a igreja, a eclésia,
esse ajuntamento estava muito mais fazendo mal do que bem, infelizmente. Então, para vocês verem como não havia nada de perfeito nessa tal igreja primitiva, ok? Igreja sempre foi igreja, sempre foi composta de pessoas imperfeitas. Não há nada novo nesse aspecto, né? Nós não somos piores do que éramos. Na verdade, a gente é o que a gente sempre foi, ser humano, imperfeito, cheio de imperfeições. Então ele vai falar assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, acho poderoso isso, né? Essa questão se reúne como igreja, né? Ou seja, igreja é o quê? É reunião. Então, quando eu falo, mais uma vez, eu vou dar uma ênfase nisso, né? Essa semana nós tivemos uma live lá no Instagram, onde eu tratei essa questão do desigrejado, né? Que de alguma forma tem uma aversão à reunião e quer dizer que eclésia significa uma coisa que não é o significado de fato de eclésia, né? Então, quando aparece aqui o termo eclésia, né? Paulo vai falar isso, igreja, né? Então, se reúnem como eclésia. Se reúne como assembleia, se reúne como ajuntamento. Igreja é isso, é ajuntamento. Ou seja, reunião. Reunião é igreja, tá certo? Ele fala assim, não tem como você se reunir com você mesmo. Não é você não é igreja. Eu não sou igreja. Nenhum de vocês é igreja. Só somos igreja quando nós nos reunimos. Claro que, né, não estou dizendo que um culto online, né, onde você é impedido de estar reunido, nós não estamos sendo igreja. Nós estamos reunidos de alguma forma aqui também, mesmo que de modo online, por causa de uma situação, mas nós estamos sendo igreja nesse momento aqui, né, diante da situação que nós estamos vivendo. Então eles falam isso, se reúnem como igreja. Então igreja é reunião. Então quando eu falo, eu vou para a igreja, está corretíssimo você dizer isso. Eu não tenho como ir para um lugar, né, sendo que eu sou. Não, você não é. Você só é igreja quando você está reunido. Aí é igreja. Né? Como igreja. Amém? É isso que o texto está falando. Então, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Então, veja só, é uma reunião. E essa reunião, daquilo que a gente chama de igreja, essa assembleia, dentro dessa assembleia está acontecendo uma divisão. Vocês estão divididos. Num lugar em que não deveria haver divisão, vocês estão divididos. Por isso que é eclésia, é o ajuntamento de pessoas, não o desajuntamento. Né? Não é a separação, é o ajuntamento daqueles que se amam, daqueles que cuidam um do outro, daqueles que se preocupam com o interesse um dos outros. Isso é ser igreja. Né? Isso é a realidade da igreja, deveria ser. Mas, como essa igreja estava fazendo mais mal do que bem, uma das razões que estava fazendo mais mal do que bem é porque muitos chegavam nesse lugar para se reunir, ao invés de se reunir, se dividiam. Né? Se dividiam, não era uma reunião, era uma divisão. Então muitos chegavam ali e ficavam se sentindo excluídos. Né? Ou ficavam ali, né, reunindo com as suas divisões, talvez falando mal um do outro, né, não se relacionando um com o outro. Então, é muito triste, eu já vi muitas vezes isso acontecer na própria Gólgota, né? Quando chega um visitante, muitas vezes o visitante fica no canto, né, lá, isolado, ninguém vai conversar, trocar uma ideia com ele. Eu já experimentei isso também no meu tempo de igreja presbiteriana, vi muito isso acontecer, muitas vezes visitantes chegando na igreja e ficando isolados, ninguém conversando, ninguém dando uma atenção para esse visitante. Né? Por quê? Porque nós estamos preocupados em trocar uma ideia com nossos irmãos em Cristo, que não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, mas nós não temos que tomar todo o cuidado quando nós, ao invés de lutarmos pela unidade da igreja, para que não haja divisões na igreja, nós simplesmente ignoramos, nos preocupando somente com a gente mesmo. Então, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, né? Ele falou que ele tinha ouvido falar, né? Ele não tinha visto isso com os olhos, mas é que ele acreditava que realmente estava acontecendo isso. Né? Então ele fala assim, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então veja só, o que Paulo está ligando aqui é que a unidade, ela é uma espécie de aprovação. É algo que te aprova. Quando você é uma pessoa que busca a unidade do corpo,
quando você é uma pessoa que busca os interesses dos outros, é uma pessoa que busca de alguma forma assim, né, destruir essas divisões que muitas vezes existem. Eu não estou falando aqui de afinidades, né? Você pode ter teus amigos, né, que você tem mais afinidade, mas no corpo de Cristo nós temos que lutar contra isso. Nós temos que de alguma forma buscar o máximo de unidade que a gente pode. Sabe aquele irmão que você nunca conversou num culto, né? Por que não começar todo domingo e falar assim, olha, tem um irmão ali que eu nunca conversei, por que não trocar uma ideia com ele, conhecer essa pessoa, trazer para perto? Às vezes uma pessoa que está ali pensando em suicídio e porque ninguém conversa com ele, uma pessoa depressiva, isolada, e às vezes no culto é o único momento em que essa pessoa é abraçada, em que essa pessoa pode ter um momento, um minuto da atenção de alguém que está ali. Por isso que nós temos que lutar por unidade e não divisão, porque quando se formam panelinhas, às vezes a pessoa fica isolada. Então foque-se nisso, em nome de Jesus. No tempo da igreja presbiteriana a gente lutava, né, várias vezes, isso foi sugerido, né, dessa questão da preocupação com os visitantes, né, e na Golta também, várias vezes a gente teve que falar e chamar a atenção em relação a tudo isso. Amém? Isso daqui hoje, no momento como a gente está vivenciando hoje, você pode manifestar isso daqui, sabe de que forma? Mandando um alô para aquele irmão lá que faz que você não se reúne, que você não conversa, né? Ou que você nunca conversou, chama lá. Hoje você tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook. Vai lá, troca uma ideia, vê como é que ele está, em nome de Jesus. Amém? Então no versículo 20, então lembrando, né, só voltando à questão 19, antes de avançar para o 20, que essas divergências, elas então vão apontar que na minha vida eu não estou sendo aprovado, quando eu favoreço elas. Então, quando eu luto por unidade, eu estou sendo aprovado. Quando eu tenho uma mente lutando pela unidade da igreja, não gerando facções, panelinhas, mas lutando pela unidade da igreja, eu estou sendo aprovado diante de Deus. No versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então, só, outra coisa, né? Eles não somente estavam vivenciando assim, não estavam vivenciando a realidade do corpo de Cristo, da unidade, né? Da reunião, do propósito da reunião, que é a unidade. A outra coisa é que até mesmo o sentido da ceia tinha se perdido. Né? Tinha se perdido. Eles não estavam mais ali para trazer à memória o que tinha acontecido. Eles estavam ali somente para comer e beber, né? Que é o que o texto está falando. Né? Vocês se reúnem, né? Não é para comer a ceia do Senhor, né? Porque ceia por ceia, né? Você pode comer na tua casa. Então, eles estavam comendo, não estavam nem esperando um ao outro. Né? E o propósito da ceia, um dos propósitos da ceia, era promover a unidade. Né? Aquele momento no repartir do pão. Jesus, quando pegou o pão, ele repartiu o pão e foi dando para que cada um repartisse com o outro. Isso era então o repartir, era uma mesa, era o compartilhar, né, de um para com o outro, né, estar ali, e nada melhor que uma mesa, né, para que você possa estar compartilhando um para com o outro. Claro que hoje a nossa eclesiologia, né, nosso formato de culto, muitas vezes não promove, né, esse rito que deveria ser de uma maneira diferente, né? Muitas vezes a gente acaba errando nisso, talvez repensar até mesmo o formato, a forma como a gente faz, né? Como a gente manifesta a ceia, mas tinha esse propósito. O propósito era repartir um irmão com o outro ali, ó, no comer. O que estava acontecendo ali? Cada um estava pegando o seu pedaço, lasque-se o irmão, né? Enchia a pança ali, o irmão que se lasque, né? E estava ali, entendeu? Não tinha um propósito, então, nem de trazer a memória, porque a questão ali era somente comer, encher a pança, né? E o segundo propósito, que não estava nem olhando para o seu irmão em Cristo, né? E a outra coisa aqui que eu achei interessante aqui, né? Que o texto fala embriagar-se. Isso aqui também aponta, meus queridos, que essa ideia aí de que não era vinho, era suco de uva, não é verdadeiro. E a gente olha para esse texto e a gente pensa assim, caramba, cara, o negócio estava tão fora de controle, estava tão assim perdido de propósito, que os caras tomavam o suposto suco de uva, né,
E aí eu queria saber como é que os caras conseguiam ficar bêbados tomando suco de uva, né? Eu queria saber como é que é esse negócio. Então, não dá para entender, né? Mas os caras ficavam embriagados. O tamanho era a falta de noção das coisas, porque não somente eles comiam, né, não se preocupando com o outro, quanto eles se embriagavam no culto, né? Então você imagina um culto de celebração, né, onde vai todo mundo lá, né, cada um vai lá, serve a mesa lá, ninguém se preocupa com a parte da comunhão, né, do repartir o pão, você vai lá, enche a barriga, né, e além de encher a barriga, ele se embriagava, né, aqui tá falando, né? Então e aí é o seguinte, tinha aqueles que ficavam com fome, porque os caras chegavam lá, comiam tudo, e tinha aqueles que não comiam nada, porque não tinha para comer, porque os caras tinham comido tudo. Você consegue imaginar algo desse nível, né? Para você ver que de perfeito não existia nada nessa igreja, né? Nesse aspecto. Não havia nada. Do contrário, estavam totalmente perdidos, né? Criando facções, divisões da igreja, se preocupando somente consigo mesmo, enchendo a pança, perdeu o propósito, não entendia nada do que era esse momento da ceia, da celebração, né? A outra questão é que ainda se embriagavam, né? Não davam atenção para os pobres, porque muitos que se reuniam, talvez ali, aquele momento da ceia, da celebração, como havia talvez algum tipo de fartura de comida, né? Ao ponto dos caras se empanturrar ali, os caras comiam tudo e nem os pobres podiam comer ali, né? Não tinham o momento em que eles podiam talvez ali comer e se alimentar, né? No versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha só, os caras iam, né, que nem quando você convida o cara para comer um churrasco na tua casa, o cara nem toma café, né, nem almoça, né, só para ir jantar na tua casa, né? Vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Olha só a seriedade da coisa. E mais uma vez, né, são duas coisas nesse versículo. Uma das coisas, essa questão do desprezar a igreja de Deus, né? Ou seja, a eclésia de Deus, o ajuntamento de Deus. Eles estavam desprezando o propósito pelo qual eles se ajuntavam, pelo qual eles se reuniam, pelo qual eles formavam essa assembleia, eles estavam desprezando. Então, agir com essa atitude facciosa, né, divisória, de não promover a unidade, né, de pensar somente em si mesmo, chegar ali, ó, não pensar no propósito da unidade, que é a questão da ceia. Eu me reúno para repartir, para me importar para com o irmão, por isso é repartir o pão, porque é estar ali, ó, repartindo um com o outro, porque eu me importo com a fome do outro, me importo com a vida do outro. Esse é o sentido da ceia. E ao fazer essas atitudes contrárias a tudo isso, eles estavam desprezando o sentido da eclésia, desprezando a própria assembleia, desprezando a igreja, o propósito pelo qual elas se reuniam. Então, as atitudes egoístas que muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, ou especialmente nesses momentos de reunião, de igreja, onde a gente se reúne como igreja, essas atitudes muitas vezes estão desprezando o propósito pelo qual a igreja existe, né? Essa reunião. Então desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Então a segunda coisa era isso, né? Os pobres, que a grande maioria era pobre, que ia lá para a ceia, então obviamente que não era, né, como a gente celebra hoje, um pãozinho e um copinho de vinho, não era isso, né? Então aqueles que tinham comida tinham que ter essa consciência que naquele momento do culto, que era uma celebração, provavelmente era mais comida, né? Não era somente um pedacinho, mas era pão e vinho à vontade, talvez, né? Essas pessoas estavam desprezando. Quando elas iam lá, só pensavam nelas, enchiam a pança e não pensavam no outro, né? Eu não sei quantos de vocês já se depararam com situações assim, mas já me deparei diversas vezes situações assim que você ia comer num grupo de pessoas assim e tinha um X de comida e fulaninho chegou lá, né, e pegou lá 80% do prato e, né, 20% lá que os outros se viravam, né, para você. Então, essa é uma atitude egoísta. Essa pessoa com essa atitude demonstra uma profunda, né, um profundo egoísmo, um profundo desprezo pelos outros, né? A manifestação dela foi isso, né?
Eu sei de situações, inclusive, de pais que fazem isso com os filhos. Né? Muito triste, né? Nem vou descrever aqui para vocês não passarem raiva. Né? Então, o que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, Paulo está falando assim, olha, não existe elogio algum, não tem como elogiar vocês em relação a essas atitudes. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, o propósito era a memória. Vocês estão celebrando esse momento, repartam um com o outro. Veja, Jesus morreu para que nós hoje pudéssemos usufruir, vivenciar essa realidade da unidade, essa realidade da igreja, do ajuntamento, do estarmos juntos, do amor de uns para com os outros, do cuidado, do se preocupar com o interesse do outro, com o interesse do pobre que não tem o que comer muitas vezes, que está passando por necessidade, o irmão que está desempregado, o irmão que está doente, o irmão que está passando por crise no seu casamento, o irmão que está com um momento de depressão, de crise existencial na sua vida. Esse é o propósito, nós estamos ali agora, de dar a atenção ao outro e não somente para nos preocuparmos com os nossas necessidades existenciais, egoístas, somente pensando em nós mesmos e ponto final, com muitas vezes a gente caminha, né, nessa vida como igreja, só pensa em nós mesmos, a gente nunca pensa no outro. Quantas vezes eu pensei em desistir do ministério, desistir da igreja, desistir de tudo, porque pensei em mim, pensando em mim. Daí quando o Espírito Santo traz à memória a questão do outro, e os outros, como é que ficam os outros? Então a gente tem que pegar a nossa carne e crucificá-la juntamente com Cristo, né? Esmurrar o nosso corpo e nos focarmos no outro para não desistir das coisas. E quantas pessoas têm desistido da igreja? Né? O movimento desigrejado, meus queridos, me desculpe falar isso, ou não me desculpe talvez, mas esse movimento desigrejado, supostamente desinstitucionalizado, é a manifestação de tudo isso daqui que a gente está falando. A manifestação de um egoísmo. Eu sei que tem gente que foi ferido, e muitas vezes foi ferido por seus próprios pastores, por algum irmão em Cristo, né? Mas existem outras eclésias por aí. Mesmo que esteja vivenciado essa realidade, que tenha vivenciado essa realidade de um desprezo, de um trauma eclesiológico na relação com alguma pessoa, queridos, existem outras igrejas por aí. Mas cuidado com as expectativas, cuidado com aquilo que lança sobre os teus pastores ou sobre teus irmãos em Cristo, porque muitas vezes nessa expectativa não suprida, pode estar carregado também em atitudes egoístas. Né? Como o Lucas estava falando domingo passado, né? Qual que era a minha atitude quando eu ia para a igreja? Né? Qual que é a minha atitude? Eu queria o quê? O que cada um de nós queremos quando nós vamos para a igreja? Nós queremos ser servidos, nós queremos atenção, nós queremos bajulação. O que nós queremos quando a gente vai na igreja? Encontrar um lugar de pessoas perfeitas? Né? Ou, de repente, na igreja é o lugar onde, de fato, a gente tem que se desvencilhar de nós mesmos, né? Honrar o outro, buscar o interesse do outro, amar o outro, servir o outro. Né? Não é esse o sentido? Será que não é esse o sentido? E que muitas vezes as pessoas se frustram porque elas encontram justamente outra coisa que elas estavam procurando. Ela não foi lá para servir. Ela não foi lá para amar. Ela não foi lá para perdoar. Ela não foi lá para compreender. Ela foi lá para ter atenção. Né? Ser amada, cuidada. Claro, todos nós queremos isso também. Né? Mas cuidado, que muitas vezes lançar sobre o outro uma expectativa que às vezes o outro, também como um ser imperfeito, muitas vezes não é capaz de suprir. Né? Não é capaz de suprir. O teu pastor não é perfeito, tua pastora não é perfeita, teu líder não é perfeito, você não é perfeito, ninguém ali é perfeito. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que lutam, continuamente lutam pela igreja, o que devem lutar pela igreja. Essa deve ser a postura.
É por isso que Paulo está exortando essa igreja. Olha, queridos, tem coisa errada aí. Vocês precisam mudar essa atitude. Essa visão que vocês têm de igreja precisa ser mudada, precisa ser transformado. Está tudo errado. Daí, continuando, no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha que coisa poderosa. Então ele está falando assim, olha, esses que vão ali, ó, que causam divisões na igreja, que só pensam em si mesmo, não se preocupam com o outro, que não conseguem discernir a questão do corpo de Cristo, eles estão fazendo o quê? Pecando. Contra quem? Contra o Pipe? Contra o irmão ali, o irmão ali? Não, estão pecando contra o corpo de Cristo. Estão pecando contra a igreja. Estão pecando contra o próprio Cristo. Por isso que a nossa atitude, esse discernimento sobre a questão do ajuntamento é muito importante que eu e você tenhamos. Porque quando a gente bebe da ceia do Senhor, nós temos que ter essa consciência. Por isso que fala assim, aquele que bebe indignamente o cálice do Senhor. Bebe indignamente o cálice do Senhor. Se estiver promovendo divisão, egoísmo, e não lutando, não batalhando pela unidade do corpo de Cristo, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, traga consciência isso no momento da ceia. Eu, de fato, estou promovendo a unidade do corpo? Eu penso nos outros? Eu me importo com os outros? É isso que ocupa o meu coração? Então, eu tenho que examinar a mim mesmo, para que então, a partir do momento que eu examinei a minha vida, eu consegui discernir a realidade do corpo e eu estou promovendo isso na minha vida, aí então eu posso comer e beber. Caso contrário, não, é só pão, é só vinho. E você lidar com desleixo, com desprezo, porque a Bíblia fala que você despreza a igreja de Deus com essa atitude, não coma, porque traz sobre si condenação, porque se trata de uma coisa séria. Pois quem come e bebe sem discernir, ou seja, sem compreender essa realidade, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então Paulo está exortando, olha, queridos, vocês estão brincando com coisa seríssima. Vocês estão trazendo sobre vocês condenação. Então, cuidado, tomem muito cuidado com a forma como vocês estão lidando com essas questões do ajuntamento, da eclésia, da igreja. Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então está tratando essa questão. Vocês estão doentes, vocês estão fracos. Vocês deveriam ser uma igreja forte, de pessoas vivas. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, se nós tivéssemos esse discernimento de entender o propósito pelo qual a igreja existe, você não receberia sobre a tua vida juízo. Mas uma vez que você está recebendo agora, meu querido, essa informação, isso é muito sério para mim e para você. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Então Deus aqui, por meio dessa palavra de Paulo, está disciplinando a igreja, está ensinando a igreja. Fala, olha, para com essa atitude. O Senhor está disciplinando você. Para com o mundo, ele julga. Para com você, ele disciplina. Então, olha, cuidado. Ele está disciplinando, ele está te ensinando. Disciplinar é isso, né? Ensinar. Ele está te disciplinando, ele está te ensinando acerca dessa realidade que é o corpo de Cristo, para que você não seja julgado. Então, agora é o momento de disciplina. Mas se você não muda a tua atitude, isso traz juízo. Então, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja,
Coloque o outro na frente. Vá para o fim da fila ao invés do primeiro da fila. Amém? Sirva o outro ao invés de ser servido. Amém? Esperem. Esperem. Calma. Essa atitude aqui, obviamente, está falando de uma realidade a qual a gente não vive, né? Hoje como igreja, no aspecto da ceia, né? Mas isso aqui a gente traz para o nosso dia a dia, né? Daquela preocupação de ir para o culto para ser servido, de ir para o culto para ter a evidência. Do contrário, coloque o outro em evidência. Sirva o outro. Amém? Em nome de Jesus. Olha que coisa linda o que Paulo está falando aqui. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, nas demais coisas, quando eu estiver com vocês, eu vou dar as instruções para vocês. Amém, meus queridos? Então, concluindo, meus queridos, para beber o cálice do Senhor, para participar da ceia do Senhor, para fazer parte da eclésia do Senhor, do corpo de Cristo, sem trazer sobre si condenação, é necessário que nós lutemos por unidade e não divisões. Lute por unidade. Dê sua vida pela unidade. Amém? A luta por unidade deve buscar os interesses dos outros ao invés dos próprios interesses. Sempre se reúna, sempre vá para a igreja com esse coração. Coração, fala, olha, eu estou indo para servir. Sabe? Servir às vezes com uma oração. Servir com uma intercessão, né? Durante o nosso culto, nós temos aquele momento em que a gente intercede pelos enfermos. Sabe? Vai com esse coração, preocupado com o irmão que está passando por uma dificuldade, por um problema, para que você tenha esse tempo de orar pela vida do irmão, em nome de Jesus. Né? A falta de busca, meus queridos, é desprezar a igreja de Deus. Então não vá com essa atitude de desprezo manifesto por essas atitudes que Paulo descreve aqui. Do contrário, quem não quer uma igreja que cresça, uma igreja que se ame, uma igreja que sirva, uma igreja que receba bem os novos, uma igreja que batiza? Eu tenho um amigo, pastor Eliandro, da PIB de Campo Largo. Cara, esse cara tem feito um trabalho assim, ó, fantástico, extremamente fantástico. E essa semana ele estava compartilhando, semana passada eu acho, que eles batizaram nessa igreja mais 63 pessoas. Cara, o nosso coração se enche de alegria por ver uma igreja em plena pandemia, né, com todas as dificuldades que nós temos tido para nos reunirmos, uma igreja batizando 63 pessoas. Tá assim, cada ano ele tem batizado uma média de 100, 150 pessoas por ano eles têm batizado nessa igreja. Uma igreja que tem crescido muito, que é a PIB de Campo Largo. Eu queria assim honrá-lo também nesse momento, né, pelo trabalho excepcional que ele tem feito no reino de Deus. Claro que isso é fruto da graça, né, não é mérito humano isso, eu entendo isso, mas a Bíblia fala quem honra, honra, né? E eu queria honrá-lo também. E isso é um sonho de igreja. Quem que não quer isso? Todo ano ali, ó, batizar 100, 200, 1000 pessoas, que seja. Mas para isso nós precisamos criar um ambiente de amor, um ambiente de cuidado mútuo, né? Por isso que quando o teu pastor e a tua pastora promovem grupos de discipulado, reuniões de oração, uma ministração especial, como nós tivemos hoje de manhã também com a doutora Clarice, a respeito de pais e filhos, né? Não pense em si mesmo, pense no outro. Amém? Pense no outro, pense nas bênçãos que você está trazendo sobre a tua vida ao se envolver com essas coisas do reino de Deus. Amém? Pense em tudo isso. Pense, especialmente no aspecto da oração uns pelos outros. Especialmente nisso, no serviço de uns para com os outros. Porque quando nós oramos, nós também estamos servindo uns aos outros. Amém, meus queridos? A gente possa trazer sobre a gente, sobre as nossas vidas, esse discernimento, essa visão do corpo de Cristo. O propósito pelo qual nós nos reunimos, que é a busca da unidade, do serviço
do amor de uns para com os outros, em nome de Jesus.